De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com o Evandro, que veio lá de Sorocaba para nos dar uma palavra. E o Evandro contou no primeiro bloco que começou na caminhada do alcoolismo muito cedo, com 10 anos de idade. Do alcoolismo você pulou para outros tipos de droga que você me contou. Você começou na maconha, é isso? Não, comecei com o cigarro, não, álcool, depois e depois veio cocaína. Ah, já foi para cocaína. Tá. Aí você sentiu que a coisa degringolou mais ainda. A cocaína, ela entrava assim, né? A gente ia para uma balada e chegava lá, a gente queria mais que o álcool não conseguia dar, né? Aquela euforia que o álcool não conseguia dar, não já fazia o efeito que a gente gostaria. Então a gente usava a cocaína. Na época, eu e mais 4 colegas. Um outro irmão meu que está na vida do alcoolismo ainda. Você se envolveu nessa caminhada em algum problema com polícia, essas coisas assim? Ou você... Várias vezes. Eu fui preso uma vez em 94, né? Porque eu estava devendo tanto, eu estava devendo botecos, né? Tanto que o patrão meu na época eu comecei a tirar as mercadorias da loja dele. Então eu fui preso, ele descobriu, mas graças a Deus eu não peguei tempo de cadeia. Mas aí foi passando, depois houve uma agressão com meu irmão. Porque no começo você disse que o dinheiro que você pegava de papelão quando era menino não chegava em casa porque ele te sustentava o vício, né? Depois é muito comum isso, né, Rossini? Eles já não dão mais conta e acabam fazendo outras coisas, se envolvendo em... Na verdade, a história que a gente está vendo aqui, ela se repete. Muda nome, endereço e tal, mas é uma tendência que quase que se repete. Às vezes, no primeiro momento tem acesso, vai se virando. Quando a necessidade do uso exige um dinheiro maior, às vezes começa roubando dentro de casa, fuçando na carteira da mãe, vendendo aparelhos domésticos e tal. E aí, muitas vezes, acaba indo por uma prática criminosa de roubo mesmo. Exatamente. Você falou em relação a roubar dentro de casa, né? Quando eu apenas só bebia, eu tirava o dinheiro da minha mãe para consumir o álcool. Muitas vezes o alcoólico e o dependente químico têm essa controvérsia. O alcoólico fala, eu sempre trabalhei, mas eu nunca roubei para sustentar o vício. Para sustentar o vício. Mas não é verdade. O alcoólico, ele tira o dinheiro que ele dá para o dono do boteco, ele está tirando de dentro de casa. Sim. Então ele está roubando a família dele de qualquer forma, entendeu? E eu cheguei a tirar o dinheiro da carteira da minha mãe só para me beber. Entendeu? Para consumir. Eu queria aquela euforia que o álcool me dava. Entendeu? E essa caminhada foi longa. Pois é. E aí depois você foi da cocaína pro crack. E aí foi fundo do poço. Fundo do poço, né? Aí você já não trabalhava mais? Já não. Aí minha carreira de alcoolismo e da dependência química começou a deslanchar em 94. Que eu fui preso, né? E aí eu estava morando na época com a mulher, ela tinha uma filha de 4 anos. Aí eu fui preso, aquela coisa toda. Eu tinha até, vamos dizer assim, uma vida estabilizada. Eu pagava meu aluguel em apartamento, eu tinha conta em lojas de roupa, ganhava um salário muito bem, entendeu? Mas depois dessa prisão, a separação aconteceu, aí eu comecei a cair. Aí fui cachaça, entendeu? Trabalhar quem era auxiliar de escritório foi trabalhar de ajudante, você tá entendendo? E a cachaça foi entrando na vida, e daí foi caindo. Aí quando eu dava uma levantada, eu tomava cerveja e cocaína, usava cocaína. Mas cocaína é esporadicamente, né? Uma vez ou outra. Não ficou sendo a sua droga de predileção? Não. Mas aí, em 2012, houve, por causa do álcool, né? Uma briga entre eu e meu irmão, eu acabei furando ele. Aí eu fui preso, fiquei 2 meses preso, né? Por tentativa de homicídio. E depois que eu saí, né, eu me casei, eu fui morar com a minha esposa hoje, entendeu? Mas o alcoolismo continuou. E aí você foi até que você pediu ajuda e foi internado? Sim. Aí depois de uma agressão que eu fiz à minha esposa,
Ela separou de mim, ela pegou as coisas dela, meu filho foi embora. Aí eu comecei a entrar na droga, mas com força, com os vizinhos lá, entendeu? Aí eu fiquei em casa sozinho, nós bebia, usava cocaína, aquela coisa toda. Aí ficou liberado para poder usar a minha casa ficou livre, né? Eu morava independente, minha casa ficou livre. E aí os amigos entraram, né? Entre aspas. Que eles também não sabem o que eles vivem. E aí o crack entrou. Eu lembro como se fosse hoje. O rapaz me ofereceu e eu falei assim, não, eu tenho medo de usar isso aí porque eu posso viciar. Eu falei com ele assim, não, pode usar. E começou. E começou, daí em diante eu gostei. Quer dizer, o organismo meu se adaptou àquela droga. Aí eu parei de beber. Aí entrou aquela coisa na minha cabeça. Quando eu bebia, eu ficava agressivo. Aí eu batia nessa mulher minha, eu agredia ela. Foi por isso que nós nos separamos. Aí entrou na minha cabeça, então eu vou... Aí nós nos separamos, eu falei assim, não, então eu vou usar só o crack que eu não bebo mais. Você tá entendendo? Pra mim não ficar agressivo. Entendi. Você tá entendendo? Ele falou que alguma coisa dizia para ele, não vou experimentar porque eu posso gostar. Mas você já reparou como que a gente se torna fraco, né? Porque você, ao invés de você ceder a essa intuição, vamos dizer assim, acaba querendo experimentar para ver como é que é, né? É como dizia Paulo, né, na Carta aos Romanos, né? Já não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Você não consegue controlar mesmo. Às vezes você tem consciência, o medo até falar, pô, essa droga pode me levar à dependência. Acabar comigo, né? Mas você está fragilizado e, na verdade, o teu organismo não está querendo. Vai, né? É como se a tentação de Abinha falou, vai, e você cai. E era assim, a gente já estava alguns dias usando cocaína e bebendo. Eu e o meu irmão, os 2 colegas meus, já estavam alguns dias dentro da minha casa na farra. Aí acabou a cocaína, entendeu? Então tinha 2 que já usavam o crack esporadicamente, uma vez ou outra, e me ofereceram para encaixar mais droga na diversão, vamos dizer assim, né? E daí começou a minha caminhada dentro do crack, a minha casa estava livre, né? Minha esposa voltou comigo ainda depois de um período, mas aí eu já estava usando direto, final de semana, eu saía, passava em casa, eu recebia, eu deixava uma parte do dinheiro com ela e a maior parte eu já descia para casa dos colegas meus. Ali era sexta, sábado, domingo, você tá entendendo? Então, e você foi assim até quando? Até em 2011, de 2007 até 2011. Então vamos ver como é que foi essa reviravolta na vida do Evandro. A gente espera você, não sai daí.